Vamos lá. Shalom, shalom, bom dia. Chegamos na reta final, queridos. Estamos no dia 49 da contagem do homem. Passamos aqui essas 7 semanas juntos, nos capacitando, nos alinhando, nos arrependendo, para que possamos chegar na festa de Pentecostes, que começa hoje no pôr do sol, e vamos estar celebrando amanhã na nossa congregação aqui, no nosso ministério. Você é convidado a estar conosco neste momento tão maravilhoso, onde o próprio Deus nos aguarda, né? E hoje nós vamos estar falando sobre o som da voz de Deus, quando o céu se faz ouvir. Atos 2:2 vai falar que, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Antes de línguas de fogo, o que acontece? Antes da pregação, antes do milagre, houve um som. E esse som, queridos, não foi um som natural, não vinha da terra, mas é um som que vinha do céu, próprio som da voz de Deus. Era a frequência do Espírito de poder anunciando a chegada de uma nova estação espiritual. Então, o primeiro que Pentecoste foi no Sinai, né? Houve o quê? Trovões, relâmpagos e o som de uma trombeta que aumentava, né? A palavra nos diz isso. E depois nós vamos ver Pentecostes em Atos 2:2. De repente veio do céu um som, como nós acabamos de ler. E esse som, no Sinai, esse som anunciava o quê? Anunciava a lei. Em Atos, esse som anunciava o Espírito. E mesmo hoje nós não podemos andar nem sem o Espírito, nem sem a lei. Então, ambos os sons, eles vieram para estabelecer governo. Em Atos, o trono se move de pedras, né? Onde Moisés escreveu as leis nas pedras para os corações rendidos. E toda Jerusalém ouviu o som, Atos 2:6. Então, no Pentecostes em Jerusalém, ouviu o som antes de vir a manifestação. Antes de vir qualquer manifestação, veio um som. E esse som não era um som natural, como nós falamos, era uma declaração profética dos céus. Era o som da voz de Deus anunciando uma nova estação. Então, o som, ele representa a frequência do reino, rompendo a atmosfera natural. Onde a voz de Deus é liberada, há despertamento, há alinhamento, há movimento. Então, a primeira chave, nós vamos falar que quando Deus fala, a criação responde. Salmos 29:3 vai dizer: a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre muitas águas. Então, profeticamente falando, a imagem das águas aqui representa muitas vezes o quê? Caos, o profundo, né? O desconhecido, e o salmista ele declara que a voz do Senhor está sobre as águas, mostrando que Deus ele governa sobre o caos, ele domina o desconhecido e ele se faz ouvir em tudo que nos intimida, em tudo que nos assusta. Então, quando Deus fala, o que é informe e vazio começa a se organizar, lá em Gênesis, né? A criação responde, porque a criação reconhece e obedece à voz do Senhor. Então, o Deus da glória troveja a manifestação gloriosa da sua voz. O trovão aqui representa o quê? O peso da glória da presença de Deus. Não era qualquer voz, como eu disse, era uma voz que faz estremecer, que impõe reverência, que mexe com os céus e a terra, e os céus e a terra obedecem. Então, assim como Êxodo 19, quando o Senhor desce sobre os sinais, há trovões, relâmpagos e temores. O povo temeu, mas a criação reconhece, todos reconhecem. Então, sobre muitas águas, quando fala sobre muitas águas, abrange uma influência. Como assim? Nós podemos dizer que muitas águas pode falar de quê? De multidões, de povos, de nações, né? Então, quando fala, né, que esse som, ele chegou em muito forte em muitas pessoas, em todos ouviram. Então, nós podemos dizer que essas muitas águas vão falar de multidões, de línguas, de nações. A voz do Senhor não está limitada em um lugar, em um grupo, mas ela se estende por toda a criação, né? E esse som sou eu e você que temos que levar. Nós temos que tocar esse chofar. Nós temos que apresentar esse som. Porque muitos não sabem, não conhecem esse som, não ouvem esse som. Por quê? Porque tem os ouvidos sujos com outros tipos de sons.
Então, responsabilidade é nossa de levar esse som, de fazer ecoar esse som e de estabelecer o reino do Senhor. Então, onde há água, há o eco de sua voz. Então, onde há pessoas, onde há multidões, águas, né? Lembra que estamos falando que a água está representando pessoas. Então, onde há água, há o eco. O som está lá, só esperando que a gente se movimente também para levar esse som. Então, a segunda chave vai falar do som. O som precede o fogo. Como nós vimos, vendo em Atos 2, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, o som foi um anúncio do que estava por vir. Fogo, línguas, capacitação. De repente, veio aquele som. Mas Deus sempre antecede o que ele vai fazer com o som. Nós vimos em Êxodo 19:16, quando ele faz isso no Sinai, né? E também vimos aqui no nosso estudo o som da voz de Deus em Ezequiel 37. Quando os ossos, né? Quando fala ossos ouvindo um ruído antes de se juntarem. E no Pentecostes. Então, queridos, esse portal, o portal de Pentecostes, é um portal extremamente poderoso, extremamente, né? E o som é um convite a uma atenção espiritual. Quem tem ouvidos, ouça. Então, ouça. Nós estamos entrando numa festa profética, onde o som da voz de Deus estabelece governo, estabeleceu a lei, estabeleceu o governo do Espírito. E esse mesmo portal ele vai ser aberto hoje, ao pôr do sol. E nós vamos estar comemorando amanhã, celebrando às 7h30 no nosso ministério. E você é nosso convidado. Mesmo você que não está aqui em Vila Velha, na nossa cidade, você pode estar acessando e nos vendo online. Não perca essa oportunidade, não perca esse acontecimento, onde o próprio Deus ele vem celebrar as suas festas. E ele vai estar conosco novamente, assim como esteve lá no Sinai, como esteve em Atos 2:2. Então, Deus ele está soando a sua voz sobre a igreja, sobre nós. Para quê? Para que nós possamos acordar, aqueles que estão adormecidos acordar, aqueles que estão desalinhados se alinharem, né? E os filhos voltarem, né? E os filhos, porque ele quer liberar um fogo de santidade, de poder sobre nós. E ele já começou a fazer isso nesses 49 dias, quando estávamos aqui estudando sobre os 7 Espíritos de Deus. E depois desse som, depois do fogo, o que a palavra fala que vem? Línguas são liberadas. E aqui fala um símbolo, né, simbolizando que agora a voz de Deus habita nos homens. E nós podemos estar falando, nós temos o espírito de poder em nós, habitando em nós. Então, a voz que antes soava no Sinai, agora está dentro de nós, né? Ressoa dentro dos filhos, por meio do Espírito. Então, esse som, ele ativou e ativa, o som ativou e ativa uma missão, ativa a nossa identidade de filhos, o poder, né? O mesmo poder que foi dado aos discípulos é dado a nós através desse espírito de poder. Então, há uma nova frequência sendo liberada. Aqueles que se rendem ao som da voz de Deus serão capacitados para manifestar o reino com poder. O som de Pentecostes é um chamado para quê? Para uma rendição completa, por um arrependimento, por uma separação e por um alinhamento, alinhar os ouvidos com o som da voz de Deus. Há uma liberação de autoridade. Então, o som de Pentecostes, ele gera transformação territorial, né, quando fala que aquela casa foi cheia, aqueles homens foram cheios, o som saiu daquela casa e chegou, e chega ainda às nações. Então, o som de Atos 2 é um chamado apostólico às nações, é um som que empodera o ir, o falar, o curar, o ensinar, o discipular, o transformar, trazer, quebrar com toda a religiosidade, trazer à existência o reino de Deus e os seus princípios. Então, Pentecostes é mais do que uma festa, é um portal profético, onde o céu toca a terra para alinhar os filhos de Deus com um propósito eterno. Em Êxodo 19, 50 dias após a saída do Egito, Deus entregou sua palavra no Monte Sinai. Os princípios, né? Em Atos 2, 50 dias após a ressurreição, ele liberou o poder do Espírito, o Espírito de poder, cumprindo com a promessa da nova aliança. Então, ambos os eventos ocorreram no mesmo período profético, em Shavuot, em Pentecoste. A palavra, os princípios, estabelecendo os fundamentos, a identidade, a santidade, o caráter e a direção, e o Espírito de poder,
que nos capacita para viver e manifestar esses princípios com ousadia, com autoridade e com frutos. Então, hoje, domingo, no pôr do sol, nós entramos na festa de Pentecostes, entramos nesse portal espiritual, vai ser aberto, né? E se encerra no pôr do sol de terça-feira. Nós estaremos comemorando, celebrando amanhã, segunda-feira, dia 2, às 7h30, às 19h30. Então, é tempo de alinharmos a nossa vida com a voz da palavra e ao fogo do Espírito. Deus está nos levantando como uma geração aliançada com o Sinai, né, e empoderada como Atos. Então, filhos que vivem pela verdade, que se movem pelo poder e que manifestam o reino com maturidade e com temor. Amém? Então, fica aqui o convite para que nós possamos estar juntos amanhã, às 19h30, celebrando a festa de Pentecostes. Amém? Shalom, shalom. Até amanhã.